Aí eu tenho que ficar lá com os pés assim levantados. Ore, 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 ore. Mas é bom, eu tenho conhecido muita coisa aqui na cidade, andando, muitas ruas, a gente vai conhecendo. Só não dá para conhecer mais longe, né? Porque para vir lá de onde eu moro aqui para o Jatobá, aí só se fosse pagando promessa, né? Mas então é assim. Vamos abrir a Bíblia, Romanos 3. Mas aí eu dizia, de manhã cedo eu estava lá no curso de 10 horas, é ali no CIEP 1, ali pertinho do Ciretran, né? Ciretran, pertinho ali. Estávamos lá até agora, pertinho das 10. Aí o Joãozinho, da esposa da Mirelle, não, pastor, vá no carro porque eu vou ficar o dia todo aqui. E aí nós viemos, né? Eu estava procurando o endereço da igreja para pedir um girapatos aí, né? Mas aí ele nos cedeu aí o carro. Romanos 3. Quem gosta aqui de médico? Então é mais fácil eu perguntar quem não gosta de médico. Uma ali não gosta. Outro. Não gosta de ir para médico, né? Nada com a pessoa dos médicos. É um mal necessário, né? Digamos assim. Na verdade é um bem necessário, não é mal. A medicina é um dom que Deus dá. Eu, por exemplo, não daria para ser médico. Se fosse passar pela cadeira de anatomia, que tem que fazer dissecação ali, cortar, e já não dá para mim. É para poucos. Medicina é um dom de Deus. E eu sou muito grato a Deus e oro por todos aqueles que estão nesta área de saúde. Seja médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, os socorristas. Eu entendo que é um dom que Deus dá. É um dom que Deus dá. Mas tem muita gente que, de fato, não gosta de procurar um especialista, um médico. E quem não faz isso, irmãos, está sujeito a, quando for, ser tarde. Essa semana que passou, eu tive uma notícia desagradável. Alguns já me ouviram falar, pedindo oração pelo meu cunhado, né? O ano passado, na verdade ele já vinha tendo alguns acessos de tosse, mas as pessoas muitas vezes acham que pode ser um resfriado, uma crise alérgica, ou uma infecção na garganta, né? Só que com o passar do tempo, essas tosses foram se tornando mais frequentes e aí ele começou também a perder peso. Foi então que decidiram procurar um médico, ir ao hospital. E aí começou a luta. Por quê? Porque quando eles foram, ele, minha esposa, e a minha irmã, né? Ele e minha irmã, no primeiro diagnóstico, assim, de cara, fizeram lá os exames, radiografia, etc., e detectaram que seria tuberculose. E aí existe todo um tratamento, um procedimento para doença, né? E ele então começou o tratamento, seguiu todas as recomendações, só que o problema persistia. E resolveram então ir em busca de um outro especialista, né, para ouvir também o que seria. E voltou, agora foi para um outro hospital, fizeram novos exames lá e constataram que não era tuberculose, era uma outra situação. Mais grave ainda. E aí já começou uma quimioterapia. Isso já no início desse ano. E começou uma quimioterapia e vai, etc. E melhorou um pouco, mas não resolveu muito. E procuraram então um outro especialista e continuaram novamente essa luta, essa jornada. Até que, infelizmente, o quadro se agravou e na última quarta-feira ele descansou.
E minha irmã, com 34 anos de idade, se tornou viúva. E com uma menininha de 3 anos. Por que eu estou falando isso? Por duas razões. Primeiro, nós estamos estudando esse trimestre sobre sofrimento. Ninguém está livre de sofrimento neste mundo de pecado. Ninguém. A dor e o sofrimento pode bater à nossa porta a qualquer momento. E isso não é uma questão de que você está com o espírito, um encosto ou algo nesse sentido. O sofrimento existe nesta terra desde que o pecado aqui entrou. A partir daí começou a história de sofrimento na humanidade. Então nós estamos estudando nesse trimestre sobre o sofrimento. A gente vê que realmente o sofrimento vai fazer parte da nossa história até Jesus voltar. O que fazer diante do sofrimento? Só temos duas alternativas. Colocar tudo nas mãos de Deus e esperar que Ele nos dê o conforto necessário, a força necessária para enfrentar. Ou então se desesperar e dizer que Deus é injusto, que Ele não existe e que o mal que existe nessa terra aqui, tudo vem dEle. O que não é verdade. Eu sempre gosto de usar uma frase. Tudo que acontece nesta terra tem a permissão de Deus, embora nem tudo seja da vontade dele. Tudo que acontece aqui tem a permissão do Senhor, mas nem tudo é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus e nunca foi que as pessoas sofressem. Nunca foi da vontade de Deus que as pessoas passassem por situações tão difíceis. Mas ainda assim, Ele nos ajuda a enfrentar. Então, orem pela minha irmã, meus pais, porque nesse último período aí da vida dele, eles ficaram na casa dos meus pais. E quem mais sofre nesse momento é quem acompanha tudo de pertinho. Eu estou mais distante, acompanhei um pouco do processo, né, que eu estive lá no final do ano passado, início deste ano, e vi como estava a situação dele. E a gente sente. Mas quem mais sofre são aqueles que acompanham todo o processo até o final. Orem por meus pais e pela minha irmã. E a segunda coisa que eu quero destacar aqui, ao falar sobre essa questão de quem gosta ou não de procurar um médico, um especialista, é porque se a gente não vai, como eu salientei agora para vocês, quando se descobre algo pode ser tarde. É importante a gente procurar um especialista enquanto é tempo. Eu, desde os 40 anos de idade, comecei ali um acompanhamento com um urologista. Mas por quê? Tu tinha alguma coisa nessa idade? Não. Mas meu pai já tinha passado por um procedimento. E aos 40 anos eu procurei um urologista. Cheguei lá, me lembro como se fosse hoje. Sentei ali diante dele. Ele perguntou, o que é que você está sentindo? Eu, nada. E ele olhou para mim, por que você está aqui? Aí eu contei o histórico, né? Meu pai passou por isso, por aquilo, tal, etc. Ele olhou para mim e disse assim, você é o primeiro que vem a mim com 40 anos de idade. Eu digo, claro, vou esperar chegar mais na frente. Vai que eu tenho alguma coisa e não sei. E desde lá eu venho fazendo acompanhamento. Quando foi há 2 anos atrás, eu tive uma alteraçãozinha e precisei passar por um procedimento médico para sanar a situação. Mas se a gente não vai, a gente não descobre. Se a gente não descobre, a gente não trata. Se a gente não trata, a gente fica com a enfermidade e ela vai se agravando e vai nos levar para a sepultura. O capítulo 3 aqui da carta de Paulo aos Romanos nos mostra exatamente o diagnóstico de Deus para a humanidade. E é importante a gente pontuar algumas coisas aqui, por quê? Porque o ser humano acha, o ser humano pensa. Toda
toda vez que chega um período eleitoral que as coisas vão melhorar. Vão melhorar. Vai mudar aí o presidente, vai mudar o governador, vai mudar o prefeito, vai mudar o quadro político do país, ou do estado, ou do município, tudo se resolve. Resolve não. Sabe por que não resolve? Porque o problema da humanidade não é mudança política. E a Bíblia nos mostra qual é o problema do ser humano. Capítulo 3, a partir do verso 9. Aí de Romanos. Carta que Paulo escreveu aos Romanos. Nós vamos ler do verso 9 até o verso 18 e depois vamos destacar 3 pontos aqui na nossa reflexão nesta manhã. Então acompanhe aí a leitura. Romanos 3, do verso 9 até o 18. Que se conclui? Pergunta o apóstolo. Temos nós, e quando ele fala nós aqui, ele se refere aos judeus, porque ele era judeu. Temos nós, os judeus, qualquer vantagem? É como se Paulo perguntasse assim, por sermos descendência de Abraão, por sermos judeus, nós temos alguma vantagem em relação aos outros povos, às outras nações? Olha a resposta que ele mesmo apresenta. Não. De forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, como não judeus, estão debaixo de que, gente? Estão debaixo do pecado. Não tem ninguém isento. Todos. E Paulo estava aqui falando para uma sociedade helenizada. O que é isso? Se você for estudar aqui o contexto em que Paulo escreve a carta aos Romanos, você vai descobrir que ele escreveu no período em que o Império Romano dominava. Militarmente e politicamente, mas não dominava culturalmente. Quem dominava culturalmente eram os gregos. Era um mundo helenizado. O nosso mundo hoje, quem é que domina de forma cultural? Os americanos. Culturalmente falando, quem domina o mundo são os Estados Unidos. Em alguns lugares ele usa até a força militar, né? Mas culturalmente falando, quem domina o mundo é a nação norte-americana. Faça o teste. Ande aqui pelas ruas principais de Paris, onde tem comércio, e vá contando quantas lojas tem alguma palavra em inglês. Cultura americana. Assim como na época do apóstolo Paulo aqui, o mundo culturalmente falando estava dominado pelos gregos, hoje a nossa cultura é dominada pela cultura americana. E Paulo aqui ele é enfático. Todos estão debaixo do pecado. Todos, sem exceção nenhuma. E a partir do verso 10, ele começa a apresentar o quadro, gente. É como se fosse assim, ó. Você vai para o médico, você faz todos os exames, volta com os exames lá, e quem já fez exame laboratório sabe, né? Tem um monte de palavra que ninguém entende. As palavras difíceis, né? Umas coisas assim. Aí quando a gente chega lá que o profissional vai ler, ele sabe tudo que está ali escrito ali. Ele dá o diagnóstico bem direitinho. Fala para a gente. E é isso que Deus faz aqui. Deus aqui nos mostra a radiografia da humanidade. E o quadro é feio. Porque não é com mudança política que o mundo vai se resolver. A mudança vai acontecer quando Jesus voltar e acabar com a história do pecado aqui na terra. Aí haverá verdadeira mudança. Porque o pecado foi extirpado. Extirpado. Olha o quadro diagnosticado por Deus para a humanidade. Verso 10. Como está escrito? Não há justo nenhum sequer.
Ah, eu sou pastor, sou justo. O que a Bíblia diz? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. As pessoas estão muito mais preocupadas consigo mesmas do que em buscar a Deus. Acham que a solução está aqui ao lado. Mas a solução está no alto. As pessoas batem todas as portas atrás de resolver os seus problemas, mas se esquecem de Deus. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Olha a situação humana. Mas eu dou esmolas, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo, mas eu ajudo a instituição de caridade, e etc. Mas a Bíblia é clara em dizer que não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Olha a situação humana, né? Para falar bem do próximo é uma dificuldade, mas para falar mal é ligeiro, né? Rápido. Você, para chegar na porta de alguém para dizer assim, Jesus te ama, está ficando cada vez mais difícil. Mas para chegar assim e dizer, menina, tu não sabe da última, é rápido. Eita, Senhor, né, irmã? Mas é. Por que é assim? Porque a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. É o quadro que Deus nos dá. Olha o restante do texto aqui, verso 14. A boca, ainda relacionado aí com o que o ser humano muitas vezes profere, né? A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, irmãos. Nos últimos tempos, se você for olhar aí nas redes sociais, é só o que a gente vê. Não só nas redes sociais, não, de forma pública, né? As pessoas se degladiando, as pessoas com discurso de ódio. Fulano é isso, fulano é aquilo, é fulano que é assim, fulano que é desse jeito. Por que tudo isso acontece está aqui? O diagnóstico de Deus é este aqui. Não é o nós contra eles. O contexto é muito maior, gente. É um conflito enorme que existe desde que o pecado se instalou nesta terra. Verso 15. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição. É só a gente olhar ali para o contexto entre Rússia e Ucrânia. 6 meses já. Eu falo isso aí num contexto macro, maior, né? Mas essa questão do derramar sangue aqui é uma coisa que a gente vê todo dia. Eu de fato, não acompanho os noticiários aqui da cidade de Patos, né? Mas eu imagino que aqui não seja tão violento quanto outras capitais do nosso país, como por exemplo Fortaleza, de onde eu vim. Eu morei numa cidade onde numa fração da tarde mataram 5 de uma vez. Chacina, né? 5. A humanidade é assim. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Olha que diagnóstico terrível. Vocês que estão aqui nesta manhã e alguns outros que nos ouvem ou nos ouvirão mais à frente aí, através das redes sociais, não se iluda. Não será com mudança política que esse quadro aqui vai se reverter. Não é.
nesse texto que acabamos de ver, o apóstolo Paulo nos apresenta 3 pontos interessantes. Esse trecho, do verso 9 até o verso 18, nos mostra a universalidade do pecado. E eu destaco 3 pontos aqui. Primeiro, o pecado enraizado no caráter humano. Você pode ver isso aí do verso 10 até o verso 12. E nós pontuamos já algumas coisas aqui. Do verso 10 ao verso 12, você percebe claramente o pecado enraizado no caráter humano. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, algumas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse é o quadro, o pecado está enraizado na natureza humana. Nós não somos naturalmente voltados para o bem. Nós nascemos com uma natureza que é voltada para fazer aquilo que não é da vontade de Deus. E quem não faz a vontade de Deus, fatalmente também vai ferir o seu semelhante. Segundo ponto que o apóstolo Paulo apresenta aqui, é que o pecado também está inserido na conduta humana. Não apenas faz parte do caráter, mas ele se manifesta na conduta. Acompanhe aí os versos, do verso 13 até o verso 17, nós já lemos, mas vejam, o verso 13 diz, fala aqui, que a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, os pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e desconhecem o caminho da paz. O pecado está inserido na conduta humana, tanto em palavra quanto em ação. O ser humano não só fala, mas muitas vezes fere o próximo. Por quê? Porque a nossa natureza humana, ela tem a tendência de viver longe de Deus. E o terceiro ponto que Paulo destaca aqui, é que Deus apresenta por meio do apóstolo Paulo a fonte do pecado. Olha o último verso aí, que foi o 18 que nós lemos. A fonte do pecado está aqui. Não há temor de Deus diante de seus. Vocês já perceberam como o nome sagrado de Deus se tornou uma fonte de comércio e de outras coisas mais? O nome de Deus se tornou fonte lucrativa. E muitas vezes até para se ganhar a confiança das pessoas. Mas aqui está o quadro que Deus nos apresenta. O ser humano, naturalmente, não tem temor de Deus diante de si. E aqui está a fonte do pecado. A falta do temor de Deus. E o que é temer a Deus? Temer a Deus não é ter medo dele, mas é a falta de respeito e de amor para com Deus e a sua palavra. Eu pergunto para vocês nesta manhã, esse quadro aqui, esse diagnóstico que Deus nos mostra, ele é terrível, sim ou não? É um quadro gravíssimo. Se eu fosse um médico, eu diria que esse paciente aqui já está na UTI a ponto de morrer. O quadro é de morte terminal. Esse é o quadro da humanidade como um todo. Não apenas nosso aqui, não apenas de quem mora ali ou mora acolá, mas é um quadro da humanidade. O quadro geral do ser humano é este, tal qual Deus nos apresenta aqui através do apóstolo Paulo. Mas agora, o que fazer diante disso? Quando o médico olha os resultados dos exames que a gente faz, ele diz o que nós temos, dá o diagnóstico, e pode ser que ele apresente a
solução. Infelizmente, no caso do meu cunhado, que eu relatei para vocês aqui no início, numa das últimas idas, em uma das suas últimas, em uma última vez que eles foram lá no hospital, na última ida deles ao hospital, né, da minha irmã e do meu cunhado, ele pediu para que meu cunhado saísse da sala e foi conversar com ela. Disse, olha, disse para minha irmã, você sabe que ele só tem poucos dias de vida. Aliás, fez a pergunta, né? Você sabe que ele só tem poucos dias de vida? E foram poucos mesmo. Da fala do médico para o falecimento dele, se passou um mês, passou muito. Poucos dias de vida. E o quadro que Deus nos apresenta aqui é exatamente um quadro terminal. Então o médico disse para minha irmã, olha, não há mais nada que nós possamos fazer. Não tem. Pode ser que ele passe mais tempo, menos tempo, mas o quadro dele é irreversível. Que coisa terrível. Eu conversando com ela, né? Quando isso aconteceu, ela disse que quando o médico falou isso, é como se não faltasse chão, faltasse tudo. Diagnóstico horrível. Em outras palavras, o médico disse para ela, prepara o caixão que ele vai morrer. E no quadro que nós vimos agora aqui em Romanos é a mesma coisa. Deus diz, olha, se vocês continuarem assim, o resultado é morte eterna. Morte eterna. O quadro da humanidade é esse aqui. Se vocês persistirem nessa situação, o resultado final é morte eterna, separação eterna de Deus. Mas louvado seja Deus, porque Ele deu para nós a solução do problema. E a solução está lá no capítulo 8 do mesmo livro aí, Romanos 8, verso 1. Aqui está a solução de Deus para o problema do pecado. A solução de Deus para o problema do pecado. Louvado seja o nosso Deus por isso. Diga amém, irmão. Porque se Deus apenas mostrasse o quadro sem nos dar esperança, estaríamos perdidos para sempre. Mas o Senhor aqui nos apresenta agora a solução. É como se Deus chegasse para mim e para você e dissesse assim, olha, está aqui, ó, o teu diagnóstico é esse. Ó. Você quer morrer? Quero não. Pois tem uma solução para você. Tem um jeito de você escapar da morte eterna. E aqui está. Romanos 8, 1. Leia comigo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E todo aquele quadro que nós vimos agora há pouco, não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas eu pratiquei tal coisa, eu pratiquei isso e aquilo. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Percebe qual é a solução? É Jesus. Ele é a solução para esse problema da humanidade chamada pecado. Não adianta aparecerem tantas e tantas pessoas prometendo isso, prometendo aquilo. Não resolve o problema. O problema da humanidade se chama pecado. E só existe um que pode resolver, que é Jesus. Enquanto ele não voltar, o mundo vai continuar sofrendo. Porque o pecado está instalado aqui. Mas quando ele voltar e pôr um fim à história do pecado, aí sim, nunca mais sofrimento, nunca mais o pecado, nunca mais a dor e nunca mais a morte. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pode ser que eu esteja falando para alguém nesta manhã que se afastou de Deus e está longe de Deus. Lembre-se,
Por mais que você tenha andado longe de Deus, se você se voltar para Ele, não haverá nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não é apenas para aqueles que proferem, não, eu creio em Jesus. Não é isso não. A Bíblia diz é para aqueles que estão em Cristo. E o que é estar em Cristo? Estar em Cristo é você tomar este livro em suas mãos, estudá-lo e seguir os princípios que aqui estão. Manter comunhão com Deus. Isso é estar em Cristo Jesus. Há milhões, bilhões de pessoas no mundo aí, quem sabe, que dizem assim, não, eu creio em Jesus, Jesus é o Salvador, ele veio aqui, ele fez isso, fez aquilo, ele, etc., aquela coisa toda, eu aceito Jesus Cristo, mas não está em Cristo, porque estar em Cristo é ser uma nova criatura. Estar em Cristo é você viver aquilo que Jesus pede para você. Estar em Cristo é você deixar-se guiar pelo Espírito Santo e ser preparado para a volta de Jesus. E nesta manhã nós vamos ter a alegria de receber aqui o Felipe como o mais novo membro da família do céu. Não apenas aqui da congregação Monte Castelo, mas do reino dos céus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando a pessoa toma a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome é inscrito, não é num cartório aqui da cidade de Patos, o nome dele é inscrito no cartório celestial, lá no livro da vida do Cordeiro. E com o nome registrado lá, e o nome sendo mantido lá, quando Jesus voltar, ele vai chamar a pessoa pelo nome. Os nomes que estão no livro. E só existe uma pessoa em todo o universo que pode tirar seu nome do livro da vida. Sabe quem é? Só você mesmo. Só você. Uma vez que seu nome é registrado lá, fica ali. Agora, se você, por alguma razão, se afasta de Deus, se afasta dos princípios de Deus, o seu nome é retirado de lá, mas pode voltar. Se você novamente buscar a Deus, se você novamente o aceitar, e se novamente você se colocar à disposição dele para fazer a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque Ele é amor. Porque Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E enquanto o Espírito Santo estiver nesta terra, trabalhando para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, há oportunidade para mim, há oportunidade para você. Há esperança para mim, há esperança para você. E eu faço um apelo para você que está aqui nesta manhã. Ao ouvir a voz de Deus convidando você para colocar a sua vida nas mãos dele, não rejeite o convite. Aceite. É fácil? Não é não. Mas uma coisa eu lhe digo. Vale a pena. Vale a pena. Você que vai estar ouvindo essa mensagem em algum momento, não deixe passar a oportunidade de você também colocar sua vida nas mãos de Deus. E esta é a radiografia que o Senhor nos dá da humanidade. E a solução também, que é Jesus. E o Felipe tomou a decisão não hoje, antes, ele tomou a decisão de colocar a sua vida nas mãos de Deus e vai fazê-lo nesta manhã, mediante o santo batismo. E agora eu quero convidá-lo a vir aqui, para o momento do voto. Do voto. Esse voto, Deus te abençoe, viu?
Esse voto não é feito com o pastor, nem com o Rogério, nem com o irmão A, nem com o irmão B. É um voto que ele faz com Deus. Um compromisso que ele assume com Deus. E depois ele confirma esse compromisso mediante o batismo. É como um casal que, diante ali do juiz, ou do pastor, ou do padre, ele vai ali, tem os votos, né? Prometo, assim, ser fiel, tal, etc. E depois, como uma confirmação daqueles votos, daquele compromisso, o que é que o casal faz? Coloca o quê? Aliança. A aliança é uma lembrança do compromisso que ele e ela assumiram ali. O batismo nas águas é a confirmação desse compromisso que o candidato assume com Deus. Felipe, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver em um relacionamento redentivo com Jesus? Amém? Você aceita os ensinamentos da Bíblia, assim como você estudou, né, na palavra do Senhor, e se compromete, pela graça de Deus, a viver em harmonia com esses princípios? Amém? Felipe, você deseja ser batizado como uma expressão pública de sua fé em Jesus Cristo, para ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e deseja apoiar a igreja e sua missão como um fiel mordomo, mediante a sua influência pessoal, mediante a devolução fiel dos dízimos e ofertas e de uma vida de serviço a Deus? Amém? Quantos dos nossos irmãos estão felizes em receber o nosso querido amigo e irmão Felipe como membro desta congregação? Levante a mão e diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos então agora fazer a cerimônia, né? Realizar a cerimônia. Vamos fazer o batismo, realizar o batismo dele. Mas não esqueça das palavras de Deus nesta manhã. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos orar. Enquanto o Felipe se prepara para o batismo, nós vamos depois ouvir uma canção. Tá certo? Mas lembre-se, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, que alegria nesta manhã recebermos o Felipe como membro desta congregação e mais ainda o céu em recebê-lo como membro da família celestial. Que o Senhor o abençoe, juntamente com a sua esposa e a filhinha do casal. Que o Senhor os guarde. E que esta família seja preparada para a volta de Jesus. E quando Jesus voltar e se manifestar nas nuvens do céu, que eles todos estejam preparados e digam: Senhor, eis-nos aqui com os filhos que o Senhor nos concedeu. Queremos passar toda a eternidade ao teu lado. Agora nós vamos proceder à cerimônia, Senhor. Que ela seja um marco na vida dele e dos que nos assistem nesta manhã, em nome de Jesus. Felipe então agora vai se preparar. Enquanto isso nós vamos ouvir um louvor especial.